Y ahora, esa tercera questão, que también es falsa, decía que, vamos a ver qué era que decía, que sí que era que decía. Si f y f por y son continuas, si f y f por y contínuas, então y é contínua. Então, voltamos. Pegue f de x igual a identidade y f por y de x igual a 1. Então, essas duas são contínuas em x igual a 0. Porém, y de x igual 1 sobre x não é contínua em x igual 0. Então, essa é a explicação de por que as três afirmativas são falsas. Você poderia conseguir outros contra-exemplos. Tem muitos para fazer. Mas esses foram os que chegaram na cabeça assim de rapidinho. Então, entenderam? Nada. Vamos a apagar agora sim. Aí um de vocês com o microfone ligado. Não, já não. Já desligou. Tá. Bom. Agora sim. Vamos começar com a aula de hoje. Até agora, a gente estava trabalhando só funções que não eram composições dótricas. Certo? Agora vamos a trabalhar, hoje vamos ver a regra da cadeia, que não é mais que fazer derivação de funções que são composições, que se pode ver, pode ser vista como uma composição de funções. Aguarde um momento, estou vendo uma coisa aqui. Bom, então, o que significa isso? Se você tem uma função que pode ser escrita como f de y de x, então, quando você faz a derivada dela, você que faz? Deriva a f normalmente e avalia no ponto que tem. Mas, além disso, depois o ponto que tem dentro, você vai derivar também. Isso pode ser melhor visto da seguinte forma. Imaginem vocês, desculpem, tem f de x
igual a 100 de x2 mais 4. Então, a derivada dessa função, a derivada do cosseno é seno, certo? De onde seno é cosseno do mesmo ângulo. Agora, a derivada que está dentro do seno é igual a 2x. Então, isso daí é igual a 2x cosseno de x2 mais 4. Então, a pergunta que você faria primeiramente é: por que não podemos fazer o mesmo no começo da derivada? A gente pode. Por quê? Olhem o seguinte: se f de x é somente seno de x, então vamos ver o que acontece aí. Sabemos que a derivada de seno é cosseno, então seria f' de x é igual a cosseno de x. Quanto é a derivada de x? A derivada de x é 1. Então, f' de x é igual a cosseno de x. Então, quando o ângulo é somente a função linear, não afeta muito. Mas se agora, por exemplo, pegamos f de x igual a seno, ya no de x, sino de 2x. Então, f' de x é igual a cosseno de 2x por a derivada de 2x, mais a derivada de 2x é 2. Como assim, Gabriel? Qual ângulo sem derivar? A regra da cadeia diz o seguinte: você deriva isso primeiro. Então, isso aqui é somente aliar ao seno. A derivada do seno é cosseno. O ângulo nunca vai mudar. O ângulo sempre vai ser o mesmo. Agora, por a derivada do ângulo. Quem seria o ângulo? X quadrado mais 4. E a derivada de isso é 2x. No caso da função sen de x, somente acontece o mesmo. Somente que a derivada de x é 1. E por isso todo queda dessa forma. Ou seja, você pode olhar o seguinte: tem uma forma mais longa de ver, que é a seguinte: f de x é igual a seno de uma g de x, donde g de x é x quadrado mais 4. Somente que fazer isso desse jeito termina dando muito trabalho. Agora, se vocês olham aqui este exercício, notem que temos agora o ângulo já é 2x. Quando é 2x, vocês fazem o mesmo. A derivada do seno é cosseno do mesmo ângulo por a derivada do ângulo. A derivada do ângulo, quanto é? 2, de 2x é 2. Então, a derivada seria 2 cosseno de 2x. Como fariam esse? Tentem fazer esse vocês aí na sua folha. E eu, em 20 segundos, começo a fazer ele. E vocês vão comparando se está fazendo ou não.
No, más o menos, Teresa. Vamos a ver. Es quase eso. Olhem o seguinte. A derivada de coseno es cuánto? Es menos seno, ¿cierto? Entonces sería menos seno y copiamos o mesmo ángulo. Agora, a derivada do ángulo é quanto? 3x quadrada. Então, f' de x é igual a menos seno, perdão, menos 3x quadrada seno de x3 mais 4. Mas estava bem perto. Exatamente, você repetiu o cosseno. Mas a ideia, você tem a ideia de como fazer a coisa. Agora, tangente de E a x mais 1. Como seria? 10 segundos. Aqui está o cronômetro. 10 segundos. Então, f' de x é igual derivada de secante quadrada de tangente, perdão, é secante quadrada do mesmo ângulo e a x mais 1 por a derivada interna que é a x. E ao final, f' de x é igual a e a x secante quadrada de e a x mais 1. Exatamente, agora esqueceu o ângulo. Mas a ideia está aí. E agora, 15 segundos. Tá bom. Até agora, então, a g' de x é igual a derivada de secante é secante de e a x mais x tangente de e a x mais x por a derivada interna que seria e a x mais 1. Então, g' de x é e a x mais 1 secante de e a x mais x tangente de e a x mais x. Esses ângulos não podem cambiar. Sempre vão ser os mesmos. Então, isso que tem aí é uma forma, pode ser o sono, de fazer com funções trigonométricas. Mas nós também podemos usar, por exemplo, funções polinômicas, como segue. x2 mais e a x elevado a 10. Você imagina o seguinte, tentar resolver esse binômio a 10.
Então, nesse caso, o melhor é fazer a derivada. E você como faz a derivada nesse caso? Você tem uma coisa elevado a 10. Como deriva isso? Você toma f de linha de x igual a potência desse 10 x2 mais EAX elevado a 9, porque 10 menos 1 dá 9, por a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro é 2x mais EAX. E ao final você tem 10 que multiplica 2x mais EAX por x2 mais EAX a 9. A penúltima da secante. Bom, temos aqui a secante. Você se lembra que secante em derivada é secante tangente, certo? Então aqui temos a derivada da secante é a mesma secante com o mesmo ângulo por tangente no mesmo ângulo. Então, isso que temos aqui é somente a derivada da secante. Agora, o que temos aqui é a derivada do ângulo, que seria a derivada interna. Por eso fue que eu coloquei a derivada da secante, porque a secante te gera várias coisas. Nada. Beatriz, você entendeu? Bom, então, como eu falei, 15 segundos para que vocês tentem fazer esse de g de y. Agora, na hora de vocês fazer exercícios e isso, é para você agilizar a mão. Não, quando já vai fazer uma prova ou isso, seja muito mais rápido. Parou. Então, g' de y é igual. Como estamos trabalhando com uma potência quarta, você desce o 4, deixa tudinho igual e resta 1 a potência, exatamente. Agora, a derivada interna seria 3y ao quadrado menos, porque allá el coseno es menos seno de y. E agora sim você acertou, Thales. Então, g' de y é 4, 3y2 menos seno de y3 mais cosseno de y a 3. Café está bom, então. Bom, agora, f de x igual a exponencial de seno de x más x cuadrada.
Então, para fazer esse, você pode ter o seguinte, f' de x. Quando você tem a função exponencial, a derivada dela sempre é a mesma. Então, e seno de x mais x quadrada. Agora, vamos a derivar o exponente. A derivada de seno es coseno de x más 2x. Y ya esa sería la derivada de esa función. Vamos a hacer una cosa aquí. F de x igual x2 más 1 a 2020. Tentem fazer esse em 20 segundos. Luiz Felipe, não. Pode mexer nas funções antes, se você quiser, sim. Mas olha o seguinte. F' de x é, você desce 2020 e deixa aqui a 2019, certo? Aí, exatamente, tem uma derivada no quociente. Agora, quando você vai derivar o quociente, o dentro, tem um quociente. Então, a derivada de acima é 2x por x2 menos 1, menos a derivada de acima, sem derivar, por a derivada que está abaixo, 2x, sobre que está abaixo, sem derivar. Isso daqui é igual. Eso se escribe igual. 2020, x2 mais 1 sobre x2 menos 1, 2019, que multiplica 2x cubo menos 2x menos 2x cubo menos 2x sobre x2 menos 1 ao quadrado. Você pode, você pode. E já ao final, você vai ter que eso es igual a esto que tenemos aquí. Menos 2 da menos 4x. Não, é que o que estou fazendo é o seguinte. Vamos a tentar treinar na mesma aula a vocês para a prova. Porque vocês lembram que na prova vai dar 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Então aqui vamos fazer uma coisa assim. Então, você tem alguma pergunta com respeito a isso? Por exemplo, eu digo o seguinte. Vocês viram regra do produto, regra do quociente, certo? Notem que aqui a gente está avaliando derivada de um polinômio, estamos avaliando regla da cadeia e estamos avaliando regra do quociente em um só exercício. Só um exercício. Então, essas coisas podem acontecer.
Se eu estiver dando aulas presenciais, eu faria um exercício desse tipo, para avaliar 3 temas distintos. Então, olhem o seguinte agora. F de x igual seno de x quadrada mais 1 por e a x quadrada mais 1. Se vocês notarem aí, vocês estão tem um produto, certo? E o produto, e nesse produto, cada uma das funções tem cadeia. Então, tentem fazer o exercício em 30 segundos. Já, vamos ver. Então, f' de x é igual. Temos um produto, certo? Então, a derivada do seno é cosseno de x2 mais 1 por a derivada interna é 2x. Por a segunda expressão sem derivada. Ponto. Mais a primeira expressão sem derivada, sen de x quadrado mais 1 por a derivada da segunda expressão, que é e a x quadrado mais 1 por a derivada interna, que é outra vez 2x. Ao final, você vai ter 2x cosseno de x2 mais 1 é a x2 mais 1, mais 2x sen de x2 mais 1 é a x2 mais 1. Alguma dúvida? Bom, olhem o seguinte agora. Vocês se lembram que eu falei para vocês que f de x igual a elevado a x implicava que f' de x era igual a da x logaritmo de a, certo? Eu falei para vocês isso. Que vocês tinham que aceitar isso como verdade porque poderia cair na prova. Agora sim, vamos mostrar por que isso é verdade. Isso é verdade pelo seguinte. Você pode reescrever isso como e a logaritmo de a elevado a x. Mas isso é igual a e a x por logaritmo de a. Então, esse logaritmo de a é uma constante. Então, f' de x é igual a e a x log de a por log de a, que es a derivada que está acima. Y eso de ahí es igual a elevado a x por log de a. ¿Entenderam? Tá bom, vamos repetir. Notem o seguinte. Você tem a seguinte propriedade do logaritmo. Logaritmo de a elevado a x é igual a x vezes logaritmo de a. Essa é uma propriedade do logaritmo. E
e elevado al logaritmo de a es igual a a. Também tem que e exponente de a é igual a a. Então, o que fazemos nós aqui? Temos que f de x é igual a x. Então, você pode reescrever esse a igual a x, perdão, elevado a x, como exponencial del logaritmo de a elevado a x. A ese de aquí le aplicamos esta propiedad. Y por eso escribimos acima como e elevado a x logaritmo de a. Ahora, eso que usted tenga aquí es una cadena, una regla de cadena. ¿Por qué? Porque la derivada de exponencial y es la misma por la derivada de lo que está acima. Como logaritmo de a es una constante, você puede derivando eso obtener que derivada el logaritmo de a. Entonces, eso sería igual a e al logaritmo de a x por logaritmo de a. Y de aquí pasa para acá. Bueno, la idea de este ejemplo es la siguiente. Es que ustedes puedan ver que a derivada de cualquier número positivo elevado a x es igual a esa expresión. ¿Por qué? Porque los siguientes ejemplos que voy a hacer van a ser de ese tipo. Como ese. Derivar 3 elevado a seno de x. Entonces, f' de x es igual a 3 elevado a seno de x por logaritmo de 3, que es la derivada de esta que tenemos aquí apenas. Por ahora, a derivado seno, que sería coseno de x. ¿Entendieron? Ya que las cosas comienzan a veces comienzan a se complicar un poco más. Bueno, no, eso es. Aquí vamos a gastar un poco de tiempo. ¿Cómo falei? A elevado a x derivado es igual a qué? A x ln de a, ¿cierto? Esto de aquí es nuestra base. Entonces, 3 elevado a seno sería 3 a seno por log de 3. Esa es nuestra base. Ahora, ¿cuál es la derivada do exponente? La derivada do exponente sería coseno de x. Entonces, f' de x es igual a coseno de x, 3 a seno de x, logaritmo de 3. Ah, tá bom, perfeito. Agora vamos fazer outro aqui. Exemplo, f de x igual 2 exatamente, Beatriz. O 3 nesse caso seria OA. Então, aqui agora vamos pegar 2 elevado a x mais cosseno de x. Tentem você fazer esse
Tentem você fazer. Comecem vocês e eu alcanço agora. Não. Peraí. Sim. Acho que sim, Luis. Vamos ver. Acho que sim. Vamos escrever aqui. Para que os demás olhem o processo. F' de x é igual. Esse fica igual. 2 mais cosseno de x. E log de 2. Perfeito. Agora, derivada de x é 1, derivada de cosseno menos seno de x. Então, isso é 1 menos seno de x, que é a primeira parte que você tem, por 2 elevado a x mais cosseno de x, também tem isso, por log de 2. E também essa é a resposta. Tentem fazer esse. Tem 10 segundos. Não, 10 não, 20. 20 segundos. Acho que assim, aqui as coisas começam a ser mais ou menos uns trava-línguas. Por exemplo, aqui F' de x. Sería seno, derivado seno es coseno, sería coseno de un ángulo completo de coseno de x cuadrado más 1. Por a derivado que está dentro ahora. Derivado coseno es menos seno do mismo ángulo. Y ahora a derivado que está más adentro. 2x. Então, isso é menos 2x seno de x2 mais 1 cosseno de x2 mais 1. E tá bem, então, Luiz. E agora esse.
Bom, vamos ver. Nossa, Luiz Felipe, você está voando. Não, vamos ver o que acontece. Seria, y' de x é igual DC ao 4 cosseno a 3 de x mais 1 sobre x menos 1 por seno de x mais 1 sobre x menos 1. Lembre que cosseno está a uma potência. Também tem que derivar o cosseno. Por, agora sim, a derivada interna. Derivada de x seria 1, seria x menos 1 menos x mais 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Exatamente. Então, a resposta final seria 4 cosseno ao cubo de x mais 1 sobre x menos 1 menos seno de x mais 1 sobre x menos 1 por menos 2 sobre x menos 1 ao quadrado. Luiz, você tem que lembrar o seguinte: isso que você tem aí é igual a cosseno de x mais 1 sobre x menos 1 elevado a 4. Quando você olha isso dessa forma, é mais fácil ver que você tem que derivar desse tipo. Entendeu, Luiz? Bom, Márcio, vamos repetir. O exercício começa aqui. Vamos mudar aqui um pouco da cor. Ele começa aqui, certo? Você pode fazer o exercício de duas formas. Ou reescreve ele desse tipo, que está aqui, para olhar mais fácil, ou você assume que a potência é assim. Então, se você olha, você desce 4, resta 1, daria 3. A derivada que está dentro seria a derivada de cosseno, que é menos seno do mesmo ângulo. Por agora você vai derivar o ângulo. A derivada do ângulo é essa que temos aqui. Você olha o seguinte: se você tem u elevado a n, ou seja, uma coisa u, pode ser uma função composta, mais bem, vamos fazer assim. Você tem isso, f de x elevado a n. ¿Quién es nuestra f de x? Coseno de x mais 1 sobre x menos 1. Essa é nossa f de x nesse caso. Então, a derivada disso é igual. Você desce n f de x a n menos 1 por a derivada do que está dentro. Então, Márcio, essa daqui é nossa f. Note que ela queda igual. Y vamos a empezar a llegar o que está dentro. Sin nada. Ya si vocês quiserem, aqui ao final, você tem um menos aqui e um menos por acá, certo? Vocês podem multiplicar entre 2 e isso fica positivo.
Como escriben vocês cosecante em português? É que não estou com o livro aqui perto. A função cosec. É assim? Ah, tá bom. Então, não tem problema não. Façam isso. Vamos ver então. De linha de x, a derivada de cosecante, ¿cuál es? Menos cosec do mesmo ângulo por cotangente desse ângulo. Agora, por a derivada do ângulo. A derivada do ângulo seria a derivada de EAX sin de x mais EAX cosseno de x. Exatamente, assim. Para Beatriz. Professor, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Olha só, aqui no exercício anterior tem cosseno a quarta desse ângulo aqui, certo? Aí Sim. quando a gente faz a derivada, por que a gente não botou 4 vezes menos seno ao cubo desse ângulo? E aqui embaixo tem a cossecante. A gente na derivada já colocou o valor da derivada, da cossecante, entendeu? Vamos, tá bom. Olha o seguinte, é por isso. Vamos olhar esse exercício outra vez. O exercício é, você olhe isso que temos aqui, esta parte. F de x igual coseno del ángulo, todo eso elevado a 4. Certo? Eso que temos aqui, olha que está aqui acima, é uma f de x, que nesse caso nossa f de x vai ser essa funçãozinha elevado a uma potência n, que nesse caso n é 4. A derivada de ela é que é igual, você desce o 4 e deixa a função igual. Ou seja, cosseno de x mais 1 sobre x menos 1. Olha aqui, n f de x a n menos 1, seria então a 3. Por agora vai derivar isso que você tem aqui. Ah, sim, agora eu entendi. Agora eu entendi, não tinha percebido essa regra. É aplicando essa fórmula que temos aqui. Ok, ok. Obrigada. Nada.
Bom, isso aqui. Agora, vamos considerar outra função. F de x igual un momento. Vamos fazer esse agora. Então, isso que temos aqui é um produto, certo? Então, vamos aplicar a regra do produto. F' de x, aguarde um momento, vou ver se posso colocar mais linha. Tá, vamos derivar a primeira parte. A primeira parte é essa. A derivada de e a x quadrado é e a x quadrado por 2x, que é a interna, certo? Mais a derivada de x a 4 seria 4x ao 3. Por a segunda sem derivada. Mais o primeiro sem derivar por a derivada do segundo. A derivada do seno é cosseno de x2 por 2x. Mais, bueno, seria menos, porque a derivada de cosseno é seno, menos seno de x a 3 por 3x a 2. Então, até aí já está derivada a função. Agora o que vamos é a organizar. Isso é igual 2x é a x2 mais 4 x3 seno de x2 cosseno de x3 más a primeira é igual x2 más 4 más x4, perdão, aqui vem 2x cosseno de x2 menos 3x2 seno de x a 3. Tem alguma pergunta? Então, se vocês se dão conta, a regra da cadeia o que nos permite fazer divisão de funções que são compostas, que são um pouco mais complicadas. Vamos fazer mais um exercício e vamos então ir adiantando um tema que tem que dar na sexta, mas vou aproveitar a introduzir agora, para na hora da sexta ter mais tempo para fazer mais exemplos. Porque a ideia da matemática é aprender ela fazendo exercícios. No cálculo.
Aqui está. Tentem fazer isso vocês. Vamos ver. 2x4 más 3x. Aceite. Esqueció o exponente, Luis Felipe. Tem que estar pendiente dessas coisas. 8x3 mais 3. Você imagina que você numa prova marque assim e esqueça de colocar o 6. Você vai perder a prova por por um erro que muitas vezes é chamado um erro bobo. Vamos ver agora. Tentem fazer esse também. Até eu erro bobeira também. Por isso é que eu, às vezes, procuro sempre escrever devagar. Ou se cometo um erro, posso apagar antes de terminar de digitar. O problema é que esses erros que a gente chama bobos são os que fazem que um perda as provas. Vamos fazer então isso agora. A galinha de x igual a derivada do seno, seria cosseno, do ângulo completo. Mas agora, a galinha, exatamente. Notem que dentro do ângulo do seno, a gente tem um produto. E como temos um produto, temos que aplicar a regra do produto. Seria a derivada de e a x por sen de x quadrada, mais e a x por a derivada de sen de x quadrada. A derivada de sen de x quadrada es igual a coseno de x quadrada por 2x. E ao final, você tem cosseno de e a x sen de x quadrada por e a x sen de x quadrada.
mais 2x é a x cosseno de x quadrado. Então, por isso eu estou falando para vocês, tem que ter pendente, tem que estar pendente de que é o que você tem dentro do ângulo da função trigonométrica ou da função que estão trabalhando. Vocês esquecem muitas vezes olhar que é um produto ou que é um cosseno. Vocês gostam de trabalhar com raiz? Vamos fazer exercícios com a raiz. F de x igual a raiz quadrada de seno de x. Primeiro isso. Então, lembrem que raiz quadrada é igual a ter seno de x elevado a 1/2. Concordam com isso? Então, vamos derivar agora f' de x é igual a 1/2 seno de x a menos 1/2 por la derivada de seno de x, que es coseno de x. Y eso es igual a coseno de x sobre 2 raíz de seno de x. ¿Alguna pregunta? Vámonos, vamos a hacer otra vez. Tenemos que f de x es igual a raíz cuadrada de seno de x. Eso que tenemos aquí puede ser escribir como seno de x elevado a 1/2. Agora, vamos a derivar então. Essa que temos aqui é mais fácil para derivar na vista que a que temos com a raiz. Então, o que fazemos? Desce 1/2 e você resta 1. 1/2 menos 1 dá menos 1/2. Por a derivada do que está dentro, que a derivada do seno é coseno de x. Logo, você escreve isso desse tipo, dessa forma. Já entendeu, Luiz? Agora, bueno, tentem fazer isso. Já vou. Estou revisando aqui. Bom, então, vamos a reescrever para ver, olhar ele mais fácil. Seria x mais e a x a 2 a 1/2. F' de x é igual a 1/2 x mais e a x a 2 a menos 1/2 por a derivada interna. A derivada interna seria 1 mais e a x a 2 por 2x.
y es igual a 1 más 2x e a x2 sobre 2 raíz de x a x2. ¿Alguma pregunta? Pues déjame. Yo escribo aquí, que sería derivada de a 1 sobre n es igual 1 sobre n a línea eso que está preguntando usted, Luis. No, usted quiere tener una fórmula general. Vamos a dar a fórmula general aquí. Vamos a suponer que tenemos a raíz, no a raíz enésima. Olha o seguinte. Vamos a suponer que tem f de x a 1 sobre n. Línea, certo? Quando você deriva, você 1 sobre n, certo? Por f de x a 1 sobre n menos 1 por f línea de x. Eso es igual a 1 sobre n f de x elevado a 1 menos n sobre n. Por f línea de x. E ao final você tem o seguinte: f línea de x sobre n que multiplica f de x a n menos 1 sobre n. Ejemplo, vamos a... Disculpa, a ver, ¿qué pasó aquí? Vou fazer agora um exercício com raiz cúbica. Já vamos a mudar a raiz, para que você olhe o que acontece quando tem raiz cúbica. Esse. Esse. Olha o seguinte, Luiz. Você tem um 1 sobre n menos 1, certo? Eso que siempre vamos a tener en ese caso. O exponente menos 1. Eso de ahí es igual a 1 sobre n menos n sobre n. Y eso es igual a 1 menos n sobre n. Mira ese, como te falei, mira ese ejercicio. Olha ele. Eso es igual a x más e a x a 1 sobre 3, certo? Pero mira o seguinte, tem um terço. A derivada de f' de x é igual a 1 tercio
x más e a x, 1/3 menos 1. Certo? Por la derivada interna, que sería 1 más e a x. Olha o seguinte. 1/3 y le vas a quitar a 3/3, le vas a quitar 1/3. Porque tú 1 lo puedes ver como 4/4, cualquier cosa. Eso siempre va a ser igual x más e a x a 2/3. Por exemplo, se for 1/4, negativo, desculpe, aqui negativo. Então seria 3/4. Se for 1/10, seria 9/10. Sempre vai ser algo assim, isso assim. Negativo por 1 mais e a x. E isso é igual 1 mais e a x sobre 3x mais e a x a 2/3. Entendeu? Bom, e vamos fazer agora esse outro aqui. F de x igual já um momento. A 5/4. Então, F' de x igual a 5/4 x mais sin de x menos e a menos x. 5/4 menos 1 dá 1/4. Por a derivada interna, que sería x más derivada de seno es coseno menos e a menos x por menos 1, porque la derivada de menos x es menos 1. Y eso es igual a 5/4 x más seno de x menos e a menos x a 1/4 por x más coseno de x mais e a menos x. A derivada de x é 1, sim, com certeza, pero você tem aqui menos x. Ah, não, não, sim, sim. 1, 1. Agora sim já, aí tá.
1. ¿Tem alguma pergunta? Bom, então vamos deixar hoje por aí e continuamos na sexta que vem. Nessa sexta, perdão.